É muito bom a gente poder compartilhar da palavra de Deus. Como você falou aí, eu sou pastora da Igreja Quadrangular, né? Sou líder de missões regional. Hoje, né, já fui estadual, hoje estou como líder regional de missões. Trabalho como fisioterapeuta e tenho feito a obra de Deus desde muito nova, né? Junto com meus pais, junto com a minha família, que sempre foi uma família muito envolvida, né, com as coisas de Deus, graças a Deus por isso. Isso é um fruto de uma pessoa muito importante para nós, que hoje não está mais entre nós, está com o Senhor, mas ela tem colhido esses frutos, né, que é a minha avó, né, tem colhido esses frutos de ver toda a nossa família servindo ao Senhor Jesus. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da palavra, né? Dizer para os irmãos aí do Quintim do Cunha, um dia a gente vai se ver pessoalmente. Tomara que a pandemia se acabe, para a gente poder viajar logo, né? Que nós estamos com muita saudade da família, de Fortaleza, nossa terra. E eu espero que acabe logo tudo isso. Mas nós não viemos aqui para ficar falando, né? Assim, contando história, né? Então vamos lá. A palavra que eu trouxe hoje para compartilhar com vocês é uma palavra que eu já ministrei lá na minha igreja antes de começar a pandemia. E ontem eu estava pensando, disse, meu Deus, eu passei a semana todinha pensando o que é que eu vou falar, na live na terça-feira. E aí, quando eu fui pegar a Bíblia novamente, me veio essa palavra que eu já tinha ministrado lá na igreja e eu quero compartilhar com vocês, que abençoou a minha vida e abençoou a vida de muitos irmãos também. E eu espero que abençoe a vida de você que está assistindo, né, nessa noite, que você possa ser abençoado por Deus. O título da palavra é: Quem tem promessas de Deus não morre no deserto. Se você puder, aí na sua casa, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 5. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia hoje, então já deixa ela aí do seu ladinho, né? Gênesis, capítulo 15, versículo 1 até o 5. Quem tem a promessa de Deus, ele não morre. Deus não deixa os seus filhos desamparados. Gênesis capítulo 15, versículo do 1 ao 5, fala assim: O Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a tua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. O Senhor prometeu a Abrão, né, ainda não tinha mudado o nome, o Senhor prometeu a Abrão que ele seria pai de uma grande nação. Era a promessa de Deus, assim como Deus tem promessas para as nossas vidas. Ele prometeu também para Abrão. E Abrão disse: Mas como que eu vou ser pai de uma grande nação se Abrão já era idoso, né? Já era velho, e aí o Senhor fez essa promessa e ele olhou para suas condições físicas, que é assim que muitas vezes a gente faz, né? Deus promete algo e a gente olha à nossa volta e vê: não, isso aqui não pode acontecer comigo, é impossível. E da mesma forma, Abrão olhou para suas condições físicas naquele momento e pensou: eu não posso ter um filho, eu não posso ser pai de uma grande nação se eu não tenho nenhum filho. O único herdeiro é o meu servo Eliezer. O Senhor não me deu filhos durante a minha vida, né, a juventude, o tempo de vigor de Abrão. E
Ele disse, mas Senhor, não posso. E o Senhor disse assim, vai lá fora e olha pela janela, vê quantas estrelas tem no céu. Se é que você pode contar. Esse será o tamanho da sua descendência. E Abrão não acreditou na promessa do Senhor. Porque no capítulo 16, só vira a página um pouquinho. Capítulo 16, do versículo 1 ao 13, fala assim. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a sua proposta, a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou e despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto no caminho do sul e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumenta selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? O Senhor deu a promessa para Abrão. Abrão não acreditou, contou para Sarai, e Sarai foi tentar dar o jeitinho dela na promessa, como muita gente faz, né? Pega a promessa de Deus, Deus promete alguma coisa, a pessoa acha que é impossível, aí vai fazer o seu jeitinho, o famoso jeitinho do brasileiro, né? Como a gente conhece, dá jeitinho nas promessas de Deus. Só que quando Deus nos promete alguma coisa, é porque Ele tem poder para cumprir aquilo que Ele prometeu, né? Deus, Ele é o único que tem poder para cumprir aquilo que Ele nos promete. E Sarai foi lá dar o seu jeitinho, já que eu não posso mais ter filhos, então pega aqui Abrão, a minha serva, deita com ela e ela vai te dar um filho. Só assim você vai poder ser pai de uma grande nação. E Abrão fez. Só que Sarai, né, começou a se achar. No nosso famoso ditado, na nossa linguagem nordestina, né? Linguagem popular, Sarai se achou a tal, a importante. Eu vou ser aquela que vai fazer Abrão ser pai de uma grande nação. E começou a desprezar a sua senhora. E depois daquela confusão toda que nós acabamos de ler, Sarai foge com medo, né? Foge para o deserto. E lá no deserto, ela achava que seria o fim, que seria a morte, que lá ela iria fracassar. Só que para quem não tem a promessa de Deus, o deserto é um lugar de morte, de fracasso, de doença. Para quem não tem a presença de Deus na sua vida, a pandemia é um lugar de medo, né? É um lugar de esconderijo, é um lugar de fracasso, é um lugar de desespero. Mas para aqueles que têm a promessa de Deus, tudo isso, o deserto pode se tornar vida, pode se tornar liberdade, pode se transformar em recomeços, pode se tornar em vitória.
E quando eles pensaram que tudo estava acabado, né, eles viram que estavam apenas começando o que Deus, né, tinha para acontecer, porque Agar, ela fugiu achando que a vida dela ela ia morrer ali e nunca mais, né, o Senhor ia falar com ela ia gerar filhos, Abraão ia continuar a descendência, porque ela fugiu. E muitas vezes a gente faz isso, quando a gente vê um problema na nossa frente, a gente foge. Foge para um lugar onde a gente acha que está seguro e acaba esquecendo das promessas que Deus tem na nossa vida. Quantas vezes a gente vê pessoas que tinham uma vida boa, né, uma família abençoada, estava nos caminhos do Senhor, ali com a sua casa, com a sua família, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, e surge um problema e ela, em vez de correr para os braços do Senhor, ela se afasta, ela acaba fugindo, né? Ela acaba olhando para as coisas naturais. Mas quem vê o natural não consegue enxergar o sobrenatural de Deus. Aquele que olha só com os olhos naturais, ele nunca vai conseguir observar o sobrenatural. E no capítulo 21, do versículo 8 em diante, capítulo 21, versículo 8, vai contar a história de quando Ismael nasceu, né? O menino cresceu, foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, capítulo 21, a partir do versículo 8, Abrão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro, como meu filho Isaac. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. O anjo prometeu a Agar lá no deserto que o seu filho também seria o pai de uma grande nação, assim como Deus prometeu a Abraão. E quando Agar volta para casa, que Isaac, né, já nasceu, já está desmamado, Abraão dá uma festa para comemorar, Ismael começa a rir. E Sara mais uma vez se incomoda com a presença, né, do outro filho de Abraão. Eu fico olhando assim, às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente recebe as bênçãos do Senhor, mas a gente nunca está satisfeito. Porque Sara recebeu a bênção dela. Deus, ele prometeu e ele cumpriu. Ele prometeu que ele daria um filho a ela e a Abraão e ele cumpriu. E ela, em vez de comemorar isso, ela foi se incomodar com a bênção da outra pessoa que estava do lado. E Agar, ela mais uma vez pega o seu filho e vai embora do deserto. Mais uma vez, Agar é obrigada a fugir. Mas o Senhor tinha uma promessa lá atrás. O anjo do Senhor já tinha visitado Agar lá atrás, né? Quando a gente leu lá no capítulo 16. Ele prometeu a ela e ela fugiu e estava desesperada. No versículo 13, né, do capítulo 15, do capítulo 16, perdão. Versículo 13 do capítulo 16, quando o anjo vai visitar a Agar, ela fala assim, ó, ele fala que ela também, que Ismael também seria o pai de uma grande nação. E nós precisamos confiar na soberania de Deus. Deus, ele está no controle e ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, né?
Deus ele vai cumprir tudo o que ele prometeu. Do capítulo 21, versículo 3 fala: mas que a sua descendência há de ser considerada, mas também o seu filho, o filho da escrava, farei um povo, pois ele é seu descendente. Mais uma vez o Senhor confirma a promessa que ele tinha para Ismael, para Agar. Mais uma vez o Senhor confirma. E às vezes o Senhor está confirmando várias vezes a promessa dele nas nossas vidas, mas a gente não consegue enxergar. Nós devemos contar com a providência divina. Primeiro, confiar que Deus é soberano e Ele está no controle de toda a situação. Mesmo quando a gente olhe e enxergue tudo dando errado, Deus está no controle. Então, devemos confiar na soberania de Deus. Segundo, nós devemos contar com a providência de Deus. No versículo 17 do capítulo 21, fala assim, ó: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. E no decorrer aqui da história, versículo 18, 19, né, vai contar que Deus providenciou água, poço no meio do deserto. Deus ele providenciou um poço aberto para que Agar e Ismael não morressem no meio do deserto. Nós precisamos confiar. Se nós temos a promessa de Deus, ele vai cumprir. Ela foi chorar desesperada. Ela deixou Ismael no canto, chegou no deserto, deixou Ismael lá no cantinho dele e foi se esconder mais uma vez. E disse: eu não quero ver meu filho morrer. Eu não quero ver ele se acabar. Então ela foi chorar. Só que o menino também chorou. E Deus ele ouviu o choro da criança, porque era um choro sincero. Era um choro talvez de pedido de socorro. E o que eu quero falar para você nessa noite é que Deus está ouvindo o seu choro nessa noite, né? Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem pedido ao Senhor, Ele está te ouvindo. E olhando nessa circunstância que nós estamos vivendo hoje, né? Olhando para essa pandemia que está assolando o mundo inteiro, olhando para as coisas que estão acontecendo, o desemprego cada dia mais aumentando, pessoas morrendo ao nosso lado, pessoas que nós amamos ficando doentes. E a gente olha para tudo isso e pode pensar igual a Agar pensou. É melhor fugir disso aqui. Esquece até da promessa que Deus fez. Mas quando você clama ao Senhor, Ele diz que aquele que clama, né, que chama pelo meu nome, né, e se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu. Quando você está clamando ao Senhor, o Senhor está te ouvindo. Quando você clama com a alma, com o coração, o Senhor, Ele está te ouvindo. Mas para isso, você precisa crer, você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa, né, confiar na providência do Senhor para a sua vida. Nós vemos todos os dias na TV o que está acontecendo com o mundo, né? E muitas vezes a gente fica apavorado. Tem momentos que a gente olha para as coisas naturais, para a nossa vida, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida amanhã? Mas nós temos a promessa de Deus. Ele diz que nenhum dos seus filhos ele vai desamparar, né? Nenhum justo. E ele, em Hebreus capítulo 5, versículo 13, eu amo esse versículo, é o versículo que é um versículo da minha vida. O Senhor diz assim: eu nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei. Eu pego essa promessa para mim e sempre que eu estou aflita, angustiada, eu lembro que o Senhor nunca vai me deixar e jamais Ele vai me abandonar. E eu preciso confiar nessa palavra, eu preciso acreditar nessa promessa. Então, confiar em Deus, confiar na sua providência divina é um ato de fé, né, que nós devemos ter como estilo de vida no nosso dia a dia. Nós precisamos também abrir os olhos para ver o impossível acontecer.
Deus fez jorrar água no meio do deserto porque o menino estava chorando. Mas Agar, ela estava tão desesperada, pensando só nas coisas naturais, que ela não conseguiu ver o sobrenatural de Deus acontecendo naquele lugar. No versículo 17, eu vou ler aqui um pouquinho. A partir do versículo 17, capítulo 21, versículo 17. Fala assim: Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Mais uma vez o Senhor estava confirmando, né, a promessa de Deus na vida daquela família. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e se tornou flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Ele foi para o deserto para morrer. E Agar, mesmo tendo a promessa de Deus, acreditou que ela iria morrer e que seu filho também iria morrer. Não confiou naquilo que Deus tinha dado a ela. E Deus vai e manda ela abrir os olhos. Aí eu fico pensando, será que aquele poço, aquela fonte que ela enxergou não já estava lá? Mas ela não conseguia enxergar porque ela só estava vendo as coisas naturais. Ela só estava vendo aquilo que ela queria ver. Ela não estava vendo com os olhos daquele que deu a promessa, que fez a promessa para a vida dela, né? Aquele menino chorou, aquele menino clamou e o Senhor ouviu. O Senhor disse: vai lá, Agar, abre os seus olhos, veja o que é que eu estou fazendo. O Senhor disse para cada um de nós: veja o que é que eu estou fazendo. Eu estava assistindo uma pregação essa semana passada, e uma pastora fez uma pesquisa. Só no mês de janeiro desse ano, 2020, nós estamos. Só no mês de janeiro, mais de 6 bilhões de pessoas morreram no mundo. E não tinha pandemia ainda. A pandemia começou em março. No mês de janeiro, 6 bilhões de pessoas morreram no mundo inteiro. E nós estamos vivos. E isso é motivo da gente agradecer ao Senhor. O Senhor diz: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. O Senhor tem promessas para a minha vida, para a sua vida, senão a gente estaria também nessa pesquisa, né? Dentro desses números. Mas se você está aí do outro lado me assistindo e eu estou aqui, é porque Deus tem uma promessa nas nossas vidas. Lógico, a gente precisa se cuidar, a gente precisa, né, tomar todos os cuidados que são necessários, mas nós estamos vivos por conta da promessa que Deus tem. A obra dele ainda não foi completa na vida daqueles que são filhos de Deus. E nós precisamos observar isso. Agar não estava enxergando com os olhos espirituais. Ela estava vendo só o natural. Eu estou aqui, já acabou a comida, já acabou a água, eu vou morrer. Mas Deus tinha promessa. Quando Deus tem promessas, Ele cumpre. E quando a gente olha só o natural, a gente não consegue experimentar o que é sobrenatural. Eu gosto muito daquela passagem de Pedro, quando está lá os discípulos no meio do mar e o Senhor começa a andar sobre as águas. E Pedro se assusta junto com os outros discípulos, é o fantasma. E o Senhor dizendo: não, sou eu, venha, Pedro, venha até mim. Pedro, se é o Senhor mesmo que está andando sobre as águas, então deixa eu ir até o Senhor. E Pedro, talvez com medo, mas o Senhor disse: venha. Ele confiava em Deus, ele confiava em Jesus Cristo. E ele começou a andar sobre as águas. E por mais que lá na frente da história Pedro teve medo do vento e afundou, mas Pedro foi o único que conseguiu experimentar o sobrenatural. Os outros ficaram dentro do barco só observando, vendo as coisas naturais. Vendo a tempestade, vendo o fantasma,
Mas Pedro, ele teve a ousadia dentro dele de experimentar o sobrenatural. Quem fica dentro, quem se esconde, quem fica dentro do barco não consegue viver o sobrenatural de Deus na vida, né? E nós, como cristãos, precisamos ter fé acima de tudo. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, fala assim: meus irmãos, considere o motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Considere motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Por quê? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A nossa fé, ela é testada, ela é provada através das provações. Então, se eu não passar por provações, eu não vou ter a minha fé provada. E a fé sem obras, ela é morta, não serve para nada. Eu preciso provar que eu tenho fé. Eu preciso viver o sobrenatural de Deus na minha vida. No versículo 12 de Tiago, do capítulo 1, versículo 12, diz assim: feliz o homem que persevera na provação. Feliz aquele que, mesmo passando por lutas, por adversidades, por pandemia, por doença, por crise, ele persevera na fé, persevera na provação. Porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que Ele ama. Então, aquele que passa pela aprovação, ele vai receber uma recompensa, que é a coroa da vida eterna. E nós precisamos enxergar isso, ter isso na nossa mente. Deus, ele só vai cumprir aquilo que ele prometeu se eu tiver fé, se eu acreditar. Depois que Deus abriu os olhos de Agar, ela enxergou o poço. Ela enxergou o poço e eles começaram a viver bem, né? Ficaram ricos no meio do deserto, porque quem tem uma fonte de água no meio de um deserto, tem tudo. Imagine que no deserto não tem água, não tem nada. E Deus faz brotar, né, uma fonte de água viva no meio do deserto. E eles passaram a ser pessoas muito importantes lá. E eles tiveram que se adaptar a esse novo tempo. Agar e Ismael tiveram que se adaptar no deserto e viver uma nova vida ali. E nada lhe faltou. Ismael, ele teve que ser treinado com arco e flecha para poder proteger aquela fonte, proteger a sua casa, a sua família, porque eu acredito que assim como acontece com a gente, né? Quando a gente ganha uma coisinha a mais, os olhos já crescem, né? Do povo, o olho gordo da população já cresce em cima da gente. E lá com eles também não era diferente. Deus fez brotar uma fonte no meio do deserto, eles ficaram ricos no deserto. E aí ele teve que se adaptar a isso. Agora eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar da bênção que Deus colocou na minha vida. Eu tenho que cuidar daquilo que Deus deu como bênção para a minha vida. E ele não ficou parado, não. Foi lá, fez curso de arco e flecha para proteger a sua casa, a sua família, para proteger a bênção que Deus deu. E Deus, ele foi fiel com ele. Deus, ele foi tão fiel com ele que a gente leu no finalzinho do capítulo 21 que Deus providenciou uma mulher para ele se casar e continuar a geração, né? Cumprindo assim a promessa que Deus fez na vida dele, né? Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ai, mas eu estou passando por lutas, eu estou passando por provações, eu não sei o que fazer da minha vida, tá tudo diferente, eu perdi meu emprego, eu não sei, tá faltando comida na minha casa, ou eu estou doente, ou alguém da minha família está doente, não importa. Se você tem a promessa de Deus, se você tem a marca da promessa de Deus, o Senhor, ele vai cumprir na sua vida. Basta que você crê. E em Salmos capítulo 126, versículo 5 fala: os que semeiam com lágrimas, aqueles que plantam com lágrimas, eles vão colher com rios de alegria.
né? Aquele que chora na presença do Senhor, aquele que ora, aquele que clama, aquele que não desespera, aquele que não foge, aquele que crê na promessa de Deus, ele vai fazer cumprir tudo aquilo que ele prometeu. O Senhor, ele é fiel e justo para cumprir tudo o que ele nos prometeu. Salmo 112, versículo 4 diz: a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo, né? Você é filho de Deus. Você tem a marca da promessa de Deus. Você tem promessas de Deus na sua vida. Então você precisa iluminar aqueles que estão à sua volta. A sua família, você precisa ser aquele que vai dar uma palavra de conforto, uma palavra de fé. Você precisa ser aquele que vai levar esperança no meio do caos. Você vai ser usado como anjo de Deus, né? Assim como o anjo foi usado para dar as boas novas lá, tanto para Abraão como para Agar, quanto para Sarai, para Ismael. Quando o anjo foi levar a promessa, talvez eles não acreditaram, mas Deus cumpriu. E você vai ser o anjo que vai levar a promessa de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para os seus amigos, né? Eu tenho visto muita gente desesperada, muita gente angustiada, muita gente com medo, muita gente trancada dentro de casa sem querer sair. E pessoas que temem ao Senhor, que têm promessa de Deus. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, só vai morrer no dia que for para morrer. Não tem coronavírus, não tem pandemia, não tem governo, não tem crise, não tem nada que vai fazer aquele que é filho de Deus morrer na hora errada. Deus só vai deixar que a gente vá morar com Ele no dia que for para ser. E aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que têm promessa de Deus, não podem ter medo da morte, que a gente sabe para onde a gente vai, né? Estamos sendo, a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Nós temos uma vida eterna no céu. E todo crente diz assim: eu quero morar no céu, eu quero morar no céu, mas não pode falar nem morte, que já fica assustado. Eu não sei como é que vai morar no céu sem morrer, né? Não tem como, né, Mateus? Não tem como. Então, a gente não pode ter medo dessas coisas, não pode ter medo. Nós temos que acreditar na promessa de Deus. Faça tudo o que Deus mandar, acredite na promessa que o Senhor tem para a sua vida, clame ao Senhor, ore ao Senhor, né? Chore se for preciso, e Ele vai cumprir. Quem tem a promessa do Senhor não morre no meio do deserto. Quem tem a promessa de Deus, né? Quem pode até passar por lutas, pode até passar por provações. Mas como eu acabei de ler lá em Tiago, aqueles que passam por provações e continuam perseverando na fé, esses recebem a coroa da vida eterna. Então, se você quer receber a coroa da vida eterna, passe pela prova dando glória a Deus, igual canta Lázaro, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Né? Vamos passar. Lembrou de alguma coisa, tio? Vai passando, né? Dando glória a Deus, crendo que a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te louvar, Senhor, por essa palavra, por esse tempo. Cremos que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor nos prometeu. E aqueles que são filhos de Deus, eles precisam entender que a perseverança na fé, né, que a promessa que o Senhor prometeu a cada um de nós, ela não se encerra por aqui. O Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor vai cumprir. Existe um tempo para todas as coisas. E nós precisamos, Pai, continuar firmes, focados, né, no propósito, né? Prossigo para o alvo, como diz o apóstolo Paulo. Devemos esquecer de tudo que está na nossa volta e olhar somente para o nosso alvo, para a nossa promessa, para aquilo que o Senhor tem nos dado, para aquilo que o Senhor tem nos prometido. Abre, Senhor, os nossos olhos para enxergar as coisas boas que o Senhor tem feito nas nossas vidas.
Meu Deus, nós poderíamos estar numa estatística, né, de mortes que acontecem no mundo inteiro, mas nós estamos aqui vivos e por isso devemos te louvar, te agradecer por tudo isso. Meu Deus, eu peço uma bênção toda especial a todos aqueles que estão me assistindo agora nessa noite. Os irmãos lá da igreja do Quitindo Cunha, né, de Fortaleza, a nossa família que está assistindo, abençoa, meu Deus, os nossos irmãos aqui de Aracaju, que também estão nos assistindo, que o Senhor possa fazer lembrá-los aquilo que o Senhor nos prometeu, que jamais vai nos deixar, nunca o Senhor vai nos desamparar. Por isso, meu Deus, nessa noite, aquele que está aflito, aquele que está angustiado, aquele que está perdido na vida, perdido nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, que o Senhor possa acalmar o coração, que o Senhor possa trazer um renovo para a sua alma, que o Senhor possa trazer paz e fazê-los lembrar que o Senhor não desiste dos seus filhos e que a recompensa para aqueles que perseveram durante a provação é a vida eterna. E por isso nós estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor, para glorificar o teu santo nome e para dizer que nós não vamos desistir da promessa do Senhor nas nossas vidas. Nós não vamos desistir daquilo que o Senhor nos prometeu. Eu te peço uma bênção toda especial, meu Deus, para todos os nossos irmãos que nessa noite está aqui através dessa live sendo abençoados por ti. Que o Senhor possa recompensar a vida de cada um deles, que eles possam permanecer fiéis a ti em todo o tempo. Amém. Graças a Deus.